Oi, pessoal do ciclo 3, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, frente 3, dando continuidade à frente 3, tá? Hoje nós vamos estudar potencial elétrico, energia potencial, e isso está no seu caderno 3, aula 41 e aula 42. Então, enquanto vocês pegam o seu caderno 3, abram na página 69 e vamos ouvir essa dica musical sensacional, hein? Sensacional, hein? Depois, se der tempo, ouviremos mais um trechinho, tá? É essa música aqui, ó. Bem antiga, mas muito boa. Veja bem, nós estudamos na última aula campo elétrico. Hoje, dando continuidade, nós vamos estudar potencial elétrico. Então, caderno 3, página 69. Nós vamos dar a definição, em primeiro lugar, do que é potencial elétrico. Então, tá aqui, ó. É a medida do nível de energia potencial elétrica associada a um ponto do campo elétrico. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma carga de prova, lembra da aula anterior? O Qzinho, nós chamamos carga de prova. É uma carga que vai ser usada para observações, para experimentos, ok? Então, nós vamos pegar uma carga de prova Qzinho e vamos colocá-la num ponto P qualquer de um campo elétrico. Então, vocês estão vendo aqui um campo elétrico, nessa figura, gerado por uma carga positiva. As linhas são, ó, saindo do campo, ok? Então, eu peguei uma carga de prova Qzinho e coloquei, por exemplo, nesse ponto P1, como está indicado na figura, ok? Essa carga ela não vai ficar parada aqui, ela vai se movimentar, ela vai adquirir uma energia que nós chamamos de energia potencial elétrica, abreviado por EPOT, ou simplesmente E. Então, nós vamos definir potencial elétrico, vai ser representado pela letra V, como sendo a energia potencial que esta carga adquire, dividido pelo próprio valor da carga. Energia potencial dividido pela carga, eu vou multiplicar isso em cruz. Energia potencial é a carga vezes o potencial elétrico. Então, se eu colocar uma carga aqui, ó, que essa carga, por exemplo, se ela for positiva, e esse campo aqui é gerado por uma carga positiva, esta carga positiva aqui vai criar uma força de repulsão sobre esta carga. Então, a carga Qzinho vai sair do ponto P, ó, e vai andar aqui na linha do campo, tá? Se ela vai andar, se movimentar, ela adquire uma energia potencial, ok? Muito bem, gente. Vamos lembrar das unidades. Energia no Sistema Internacional de Unidades é dada em Joule, abreviamos por J. Carga elétrica, lembrando, é dada em Coulomb. E potencial elétrico é dado em Volt, que a gente abrevia por V, ok? Vocês estão vendo essas linhas aqui, ó, pontilhadas. Essas linhas pontilhadas aqui, ó, indicam os níveis de energia dentro do campo elétrico. Então, elas são chamadas de superfícies equipotenciais. Então, eu fiz uma figura aqui embaixo, ó. Então, peguei esta carga aqui, Qzão, geradora do campo. Essas linhas aqui que vocês estão vendo circulares, em torno da carga, são os níveis de energia dentro do campo elétrico. São linhas que nós chamamos de superfícies equipotenciais. Então, ó, essa primeira linha aqui em volta da carga tem um valor de potencial elétrico, a outra tem outro e assim por diante. Essa daqui, ó, foi desenhada como uma linha, como uma superfície equipotencial que vale 40 volts. Essa outra aqui, ó, 20 volts. Essa outra aqui,
10 volts. Uma coisa importante, à medida que você vai se afastando da carga, que você vai caminhando numa linha de campo, as superfícies equipotenciais vão tendo um valor de potencial cada vez menor. A grosso modo, ele vai ficando mais fraco, ok? Então, veja bem, o que é agora energia potencial? Como é que nós podemos calcular, além de ser calculada, ó, desta maneira, carga vezes o potencial elétrico. Se você pegar um campo elétrico gerado por uma carga Qzão, como essa, e colocar uma carguinha de prova a uma distância d, você poderá calcular a energia potencial como sendo a constante do meio aqui, geralmente é o vácuo ou ar, cujo K é sempre dado, é sempre fornecido, ele vale em torno de 9,10 a nona unidades do Sistema Internacional, produto entre as cargas Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância entre elas. Essa é a energia potencial de um par de cargas, tá? Só que aqui, ó, se você substituir na energia potencial a fórmula da página anterior, que é Q vezes V, o Q daqui corta com o Q daqui, sobra do lado esquerdo V e do lado direito K, Q sobre D. Desta maneira, eu calculo o potencial elétrico dentro do campo no ponto que eu quiser. Então, vamos voltar um pouquinho na figura anterior, ó. Como é que eu calculo o potencial elétrico nesse ponto P? Aqui, por exemplo. Então, depende da constante do meio K, onde estão essas cargas no vácuo, então o K é o K do vácuo. Depende da carga geradora do campo, então esta carga que está gerando o campo aqui, chamamos de Qzão, e é inversamente proporcional à distância da carga até esse ponto P. Então, ó, constante, carga dividido pela distância. Ok? Essa é a fórmula do potencial elétrico e este valor do potencial elétrico V é dado em volts. Olha o meu amiguinho aqui. Observações, pessoal, importantes sobre o potencial elétrico. Lembra que campo elétrico era grandeza vetorial, tinha módulo, direção e sentido. Aqui não, potencial é uma grandeza escalar. Ele vale 10 volts, 15 volts, 80 volts, não tem direção e sentido. Grandeza escalar, tá? O seu valor num determinado ponto não depende da carga de prova que você colocar lá. Ó, vamos voltar um pouquinho na fórmula do potencial. Depende do meio, da carga geradora do campo e da distância que eu quero determinar, tá? Mais um detalhe, pessoal. O Q na fórmula do potencial não é em módulo. Se você tiver uma carga positiva, geradora do campo, o potencial vai dar positivo. Se você tiver uma carga negativa, o potencial vai dar negativo, ok? Agora, nós associamos a um ponto, dentro de um campo elétrico, duas grandezas. Uma vetorial, que é o campo elétrico, e uma outra grandeza escalar, que é o potencial elétrico, ok? E aqui ele está falando do meio, né? O vácuo geralmente é o que a gente vai usar. Aqui K, K0, as letras não importam, tá bom? E a energia potencial de duas cargas já falamos na página anterior, tá? A energia potencial é a constante, o produto entre as cargas dividido pela distância já está repetindo aqui, já foi falado na página anterior. Resumo, pessoal. Vamos fazer um resumão de campo elétrico e de potencial elétrico. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma carga geradora de um campo. Peguei o exemplo de uma carga positiva. Poderia ser uma carga negativa, tá? Tanto faz. Então, vamos lembrar de uma coisa importante. Toda vez que você tem um ímã, toda a região em torno do ímã é uma região de campo magnético. Quando você tem uma carga, como esse exemplo, ó, positiva ou negativa, toda a região em torno da carga é uma região de campo
elétrico, tá? Como que eu represento o campo elétrico em torno de uma carga? Linhas radiais, ó, tá vendo as linhas? São linhas que passam, ó, pelo centro, pelo meio da carga, certinho? No caso da carga ser positiva, as linhas saem da carga, ó, sai, sai, sai. A gente diz que uma carga positiva gera um campo de afastamento. Se esta carga fosse negativa, seria idêntica à figura, só que as linhas seriam entrando na carga, entrando, ao contrário. Eu chamo o campo de uma carga negativa como campo de aproximação, tá? Muito bem, eu peguei aqui um campo elétrico gerado por uma carga Qzão positiva. Essas são as linhas do campo. Como que eu calculo o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto P que eu escolhi? Como é que é o cálculo do campo? Constante do meio, então eles estão no vácuo, geralmente, K, constante eletrostática do vácuo. Módulo da carga geradora do campo, então se a carga é positiva ou negativa, aqui vai em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Distância do centro da carga até o ponto P. Essa é a distância. Ela vai ao quadrado. Lembrando que campo elétrico, a unidade no sistema internacional, é o Newton por Coulomb, certo? Como que eu represento o campo elétrico neste ponto? Linha radial, ó. Essa linha vocês estão vendo que passa pelo centro da carga. E no caso da carga ser positiva, de afastamento. Então, do ponto P para fora. Essa é a representação do campo elétrico neste ponto P. Mas neste ponto também, ó, tem um nível de energia. Olha, que eu representei por esse pontilhado. Cada nível de energia eu atribuo uma grandeza escalar chamada potencial elétrico. Então a pergunta é: quanto vale o potencial elétrico neste ponto P? Como é que eu calculo o potencial elétrico no ponto P? O potencial é representado pela letra V, também depende da constante do meio, também depende da carga geradora do campo, esse Qzão aqui, e também depende da distância da carga ao ponto. Mas vocês devem estar perguntando, ué, a fórmula é a mesma? Quase. Olhem aqui, ó, tem 3 diferenças na verdade. Primeira diferença, campo elétrico é grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. O módulo, ou intensidade, é calculado pela fórmula, a direção, linha radial, e sentido, nesse caso, para fora do campo. Potencial elétrico é grandeza escalar. Vocês estão vendo que não tem nenhum vetorzinho aqui, ó, representando o potencial. É uma grandeza escalar, não tem direção e sentido. O potencial elétrico você calcula o módulo ou a intensidade pela fórmula e ponto final, tá? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, na fórmula do campo, aqui a carga geradora do campo é em módulo. Na fórmula do potencial, a carga aqui não é em módulo. Então, se a carga geradora do campo for negativa, o potencial elétrico dará negativo, certo? Essa é a segunda diferença. Terceira diferença, na fórmula do campo, a distância aqui, ó, está ao quadrado. Na fórmula do potencial elétrico, a distância aqui não é ao quadrado, beleza? Essas são as 3 diferenças entre campo elétrico e potencial elétrico. Então, agora vocês vão pegar o caderno, página 70, vamos aos exercícios, enquanto eu tomo um golinho de água, mais um trechinho dessa música sensacional. Então, vamos lá. Exercício número 1. FEI.
No vácuo, qual é o potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão 50 microcoulombs a 5 metros de distância da carga? Aqui ele deu a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Lembra que a unidade do K é uma unidade de força, Newton, vezes uma unidade de distância, ao quadrado, metro quadrado, e carga Coulomb ao quadrado, ok? Pessoal, fórmula do potencial elétrico, constante K, vezes a carga geradora do campo, dividido pela distância. O K foi dado, ó, 9, 10 a nona. Carga geradora do campo tá aqui, ó, 50 microcoulombs. Lembra que o micro é 10 a menos 6, então 50 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, eu quero o valor do potencial a 5 metros da carga. Então, a distância, 5. 50 dividido por 5 dá 10, tá? Então, aqui é como se fosse 10 elevado à primeira potência. Então, ó, o 9 mais 1, 10, menos 6, 4. E esse 9 aqui eu copiei, certo? Então, o potencial a 5 metros da carga, 9 vezes 10 a quarta volts, alternativa A. Fácil, extremamente fácil, facinho, né, gente? Esse número 2 é a mesma coisa. Os exercícios de potenciais são relativamente muito fáceis, tá? Aqui eu tenho uma carga pontiforme positiva, Qzão, ele não deu o valor, tá? Gera à sua volta um campo elétrico. Para cada um desses pontos, atribuímos um valor de potencial. Então, ó, aqui é uma superfície equipotencial, A, tá? Ele chamou essa linha de a distância até a carga 8 centímetros, e a distância da equipotencial VB, a distância 12 centímetros, ok? Os pontos A e B são, respectivamente, as distâncias 8 e 12, como já vimos na figura. A carga geradora do campo é Q, e os potenciais nas linhas A e B são, respectivamente, VA e VB. Ele pede a relação VA sobre VB, idêntico ao exercício número 1, só que eu vou fazer duas vezes para VA e para VB e dividir um pelo outro, mais nada. O resto é um problema matemático. Fórmula do potencial. KQ sobre D. Potencial do ponto A, constante, carga geradora do campo, dividido pela distância dA. Potencial no ponto B, constante, carga geradora do campo e dividido pela distância da carga ao ponto B. O problema pediu VA sobre VB, então, KQDA dividido por KQDB. Tá? Já poderia aqui ó, ter cortado o K com o K e o Q com o Q, mas eu quis fazer bonitinho para vocês. Divisão de frações, copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Copiei a primeira, ó, K, Q sobre DA, tá aqui, ó, K, Q sobre DA. Multipliquei pelo inverso da segunda. Ó, o DB está embaixo, sobe, e o KQ está em cima, desceu. KQ daqui com KQ daqui, cortou. O que sobrou, gente? VA sobre VB igual DB sobre DA. Tá aqui, ó. Certo? O DB foi dado no problema 12. O DA também foi dado do problema, tá na figura 8. Ah, mas eles estão em centímetros. Não tem problema. Você está dividindo aqui centímetro por centímetro, vai cortar. Não há necessidade de passar para metros aqui, tá? É uma fração, dividir em cima e embaixo por 4. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então, a relação entre os potenciais VA e VB, 3 sobre 2, alternativa B de bola, ok?
3. O gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga Q pontual no vácuo em função da distância. Pessoal, como que é o gráfico do potencial elétrico em função da distância? Pela fórmula, vocês viram que potencial é a constante vezes a carga geradora dividido pela distância. Olha, o potencial é inversamente proporcional à distância. O que significa isso? Quanto mais afastado você estiver da carga, menor o potencial. Então, esse é o gráfico matemático para o potencial em função da distância. Ó, você vai se afastando da carga, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 metros. O que vai acontecendo com o potencial? Ele vai diminuindo, 1.800, 600 e assim por diante, certo? Neste problema, ele deu a constante do meio e ele pede o valor da carga geradora do campo. Pessoal, basta aplicar a fórmula. Como ele deu o gráfico do potencial em função da distância, você escolhe um ponto qualquer. Claro, você tem que escolher um ponto que passa bem no quadradinho, ó. Eu escolhi esse, você poderia ter escolhido, ó, esse ponto. Tá vendo? Ó, passa bem aqui, ó, no cruzamento dos quadradinhos. Você poderia ter escolhido este ponto, ó, passa bem no meio dos quadradinhos. Qualquer ponto que você escolher, a resposta dá na mesma. Eu escolhi esse ponto aqui, ó. Se você descer uma reta aqui, ó, pontilhado, você vai ver que vai dar exatamente aqui no meio. Ó, aqui é 0,1, aqui é 0,2, então aqui no meio é 0,15. Se você olhar esse pontilhado aqui, ó, mesma coisa, aqui dá bem no meio, ó. Aqui é 200, aqui é 400, então aqui o potencial é 300. Então, eu escolhi esse ponto. Para esse ponto, o potencial elétrico V vale 300 volts. E para esse ponto, a distância D, 0,15. Aí é só substituir aqui na fórmula, ó. Então, o V aqui, 300. O K foi dado, ó, 9/10 a nona. Q, carga geradora do campo, não tenho, e D, a distância 0,15, tá? Substituindo, ó, o que eu acabei de dizer, potencial V, 300, K, 9/10 a nona, Q e a distância 0,15. Multipliquei em cruz, ó, mandei o 0,15 para lá multiplicando. 300 vezes 0,15 igual a 9/10 a nona vezes Q. 300 vezes 0,15 dá 45, igual 9/10 a nona vezes Q. Pessoal, esse 9/10 a nona está multiplicando, passa para o lado esquerdo dividindo. Então, fica 45 dividido por 9/10 a nona. 45 dividido por 9 dá 5. Matemática, 10 a nona está embaixo no denominador, sobe para o numerador, trocando o sinal do expoente. Então, fica 10 a menos 9 coulombs, ok? O que é 10 a menos 9? Lembra? Mili é 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Então, 5 10 a menos 9 coulombs é a mesma coisa que 5 nanocoulombs. Então, essa carga que está gerando o campo vale 5 nanocoulombs, está na alternativa D de dado, ok? Então, exercício prontinho, número 3. Exercício número 4. Olha, como fica a minha foto sempre aqui do lado e atrapalha às vezes para vocês, eu estou colocando o exercício do lado direito e a resolução do lado esquerdo para facilitar a visibilidade para vocês. Mesmo que ficar em cima do enunciado, vocês têm o enunciado aí na apostila, né? Porque o meu aparece um monte de tela aqui no lado direito, eu não sei se aparece para vocês, tá? Ó, por exemplo, tem uma tela aqui agora que eu não estou conseguindo ler o que está escrito. Então, número 4,
deve ser uma carga elétrica positiva, aqui, geradora do campo, né? Tem no seu entorno um campo elétrico. Nesta região foram representadas algumas linhas denominadas equipotenciais. Em cada um, o potencial elétrico de todos os seus pontos é constante. O que é isso? Ó? Se você pegar, ó, vamos pegar aqui a linha C, ó. A linha C, 60 volts. Nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, ó, nesse, ó, tudo 60, 60, 60, 60, 60, tudo 60. Por isso que ela se chama equipotencial, igual potencial. A próxima, ó, é tudo 40, ó, 40, 40, 40, 40, tá vendo? Ó? Todo esse entorno aqui, ó, o potencial elétrico vale 40, certo? Na linha A ele não deu o valor e nem na linha B também não deu o valor, tá? Então, em cada uma, o potencial elétrico de todos os seus pontos é constante. Por exemplo, no ponto C, o potencial elétrico vale 60. Vocês estão vendo que essa linha é 60 volts. A pergunta do problema é: quanto vale os potenciais nos pontos A e B, respectivamente? Muito bem, como eu conheço o potencial do ponto C, ó, que vale 60, eu vou aplicar a fórmula para o ponto C. Então, o potencial no ponto C, VC, 60 volts. Fórmula: VC, potencial elétrico, constante, não foi dada, deixa cá mesmo, vezes a carga geradora do campo, não foi dado o Q, deixa Q mesmo, e a distância da carga geradora até o ponto C. Ó, a distância desta linha aqui, ó, vale D mais D, 2D, tá aqui. Então, ficou 60 KQ sobre D. Multipliquei em cruz. KQ vezes 1, KQ. 2D vezes 60, 120D. Então, eu achei que o produto K vezes Q vale 120D. Deixa essa resposta guardada. Vamos para o potencial do ponto A, que é uma das perguntas do problema. Potencial do ponto A, K, Q sobre D. Olha aqui, o produto K, que é o mesmo. Claro, tá tudo no vácuo, por exemplo. A constante é o meio. A constante do meio, K, é a mesma para todo mundo. A carga Q é a mesma geradora do campo. Então, o produto KQ é igual para todo mundo. Então, eu troquei o KQ, ó, por 120D. A distância do ponto A até a carga, ó, é D. Então, sobre D. 120D sobre D, descobri que o potencial elétrico no ponto A, 120 volts. Vamos para o ponto B, tudo igual. Aqui, ó, é VB, tá? Saiu errado. Saiu um A aqui, mas é VB, tá? Então, arrumem aí, ó, VB, KQ e a distância do ponto B, que é esse aqui, ó. É essa linha, ó. Ponto B é essa linha, ó. Olha a distância do ponto B até o centro da carga. 1, 2, 3, 4D. Então, produto KQ 120 e a distância 4D. D cortou com D, potencial elétrico do ponto B, 120 por 4, 30 volts. Então, essa combinação de respostas, 120 volts e 30 volts, alternativa C, 120 e 30, ok? Então, o número 4 também prontinho. Número 5. Para um par de cargas elétricas idênticas, iguais a Q, separadas de uma distância D, a energia potencial eletrostática é igual a E. A figura mostra 3 cargas elétricas de valores iguais, mais Q, menos Q e mais Q, dispostas nos vértices de um triângulo equilátero de lado igual a D. Considere mais Q carga positiva e menos Q carga negativa. Claro, né, meu? É claro. Note e adote. Energia potencial elétrica de um par de cargas, se as cargas forem Qzinho e Qzão, a fórmula é aquela que nós vimos lá atrás. Constante do meio, produto entre as cargas dividido pela distância. Gente, nesse caso,
todas as cargas têm o mesmo módulo. Ele chamou tudo de quesão, ó, quesão, quesão e quesão. Então, para nós aqui, ó, esse quezinho eu troco por quesão também. Então, fica K, quesão vezes quesão dividido por D. Ou seja, K, quesão ao quadrado sobre D. Chamei essa equação de número 1, beleza? Ela está aqui, ó. Para um par de cargas, eu repeti aqui, tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui. Para um par de cargas iguais, quesão e quesão, então a energia potencial desse par de cargas, K, quesão ao quadrado sobre D. Aí ele tem um sistema aqui com 3 pares de cargas, tá? Ó, mais quesão com mais quesão com menos quesão com mais quesão. Eu tenho 3 pares de cargas, tá? Então, aqui os 3 pares. Então, eu vou repetir essa fórmula 3 vezes, tá? Então, a energia potencial que ele pede aqui, ó, do sistema é a energia potencial dos 3 pares. Desse primeiro par, mais desse segundo par, mais desse terceiro par. Então, é aplicaçãozinha de fórmula, tá? Primeiro par, pessoal, peguei, ó, quesão com quesão, a amarela com a vermelha. Então, constante K, mais quesão sobre D, ó. Mais quesão, quesão ao quadrado sobre D. O segundo par, eu peguei a vermelha com a verde. Uma é mais quesão, a outra é menos quesão. Então, ó, K, quesão vezes quesão de novo, quesão ao quadrado sobre D. Cuidado aqui, ó, mais, com menos, dá menos. Terceiro par de cargas, a verde com a amarela, ó, verde com a amarela. Novamente, uma positiva, outra, ó, negativa. De novo, mais com menos, menos. Q vezes Q ao quadrado. Então, ficou, ó, mais K quesão ao quadrado sobre D, menos K quesão ao quadrado sobre D, menos K quesão ao quadrado sobre D. Um mais daqui com menos daqui cortou. Então, a energia potencial desse sistema aqui com as 3 cargas deu simplesmente menos K Q ao quadrado sobre D, tá? Mas o exercício aqui, ó, ele chamou de E, em função de E, ele chamou de E a energia potencial de um sistema com 2 cargas, ó. K que é ao quadrado sobre D. O nosso deu igualzinho, ó, K que é ao quadrado sobre D, só que deu com sinal negativo. Então, a resposta à energia potencial vale menos E, alternativa D de dado, ok? Pessoal, a aula 41 falou sobre potencial elétrico. A aula 42 é uma continuação. A única coisa que muda aqui é que você terá várias cargas gerando campos elétricos, tá? E ele vai pedir qual o potencial elétrico resultante num determinado ponto dentro do campo da carga de todas essas. Como o potencial elétrico é grandeza escalar, não tem dificuldade nenhuma. Potencial elétrico resultante, basta fazer simplesmente a soma algébrica dos potenciais. Então, você quer, por exemplo, qual é o potencial gerado por esta carga Q1 nesse ponto? Qual é a fórmula do potencial? Constante do meio, carga geradora Q1 dividido pela distância D1. Qual é o potencial devido à carga Q2? Constante do meio, carga Q2 dividido pela distância D2, que é da carga até o ponto. E você vai fazendo a fórmula do potencial separadamente para cada um e soma tudo. Não tem segredo. É diferente de campo elétrico, que era grandeza vetorial, aí tinha setinha, lembra? Um campo elétrico estava para lá, outro estava para cá, você tinha que fazer a soma vetorial e tal. Aqui não, é soma algébrica tranquilinho, tá? Então, você vai agora para a continuação do seu caderno, aula 42, página 73, vamos para os exercícios. Está aqui, ó, módulo 42, página 73, tá?
Primeiro exercício. Duas cargas elétricas estão fixas sobre uma canaleta de material não condutor, como mostra a figura. A carga Q1 vale menos 9 microcoulombs e a carga Q2 vale 24 microcoulombs. Elas estão no vácuo, ó, ele deu a constante, ele pede o potencial elétrico resultante nesse ponto P, certo? Gente, potencial elétrico resultante no ponto P não tem segredo. Você vai aplicar a fórmula do potencial duas vezes para a carga Q1 e para a carga Q2, e somos 2. Acabou, ó. Potencial elétrico resultante é o potencial devido à carga 1, que eu vou chamar de V1, e devido à carga 2, que eu vou chamar de V2, tá? É isso. Só toma cuidado com as distâncias. Aqui está em centímetro. Lembra que para passar de centímetro para metro direto, basta multiplicar por 10 a menos 2. Então, 3 centímetros, 3 vezes 10 a menos 2 metros. 6 centímetros, 6 vezes 10 a menos 2 metros. As cargas estão em microcoulombs, micro 10 a menos 6. Não tem segredo, vamos lá. Potencial devido à carga Q1, chamei de potencial V1. Constante K, carga geradora Q1, distância D1, tá? O K, constante, foi dada 9/10 a nona. A carga Q1 geradora do campo, ó, é 9 negativo. Tem que pôr com o sinal. Menos 9, 10 a menos 6 coulombs. E a distância da carga 1 até o ponto P, 3 centímetros ou 3, 10 a menos 2 metros, ok? Aqui, ó, 9 vezes 9, 81 dividido por 3, 27. Mais com menos, menos, tá? Expoentes, 9 menos 6, 3. 3 menos o de baixo, lembra, né? Na divisão, você subtrai os expoentes. Então, de novo, ó, 9 menos 6, 3. 3 menos menos 2 dá 3 mais 2, 5. Então, o potencial elétrico gerado no ponto P pela carga Q1 vale menos 27, 10 a quinta volts. Agora, vamos calcular para a carga Q2. V2, K, Q2, D2. K, 9, 10 a nona. Carga Q2, 24 positiva. Micro, 10 a menos 6, ó. 24, 10 a menos 6. E a distância da carga Q2 até o ponto P, 6 centímetros, 6, 10 a menos 2 metros, tá? 9 vezes 24 dividido por 6, 36. E os expoentes são iguaizinhos lá em cima, ó. 9 menos 6 dá 3. 3 menos menos 2 dá 3 mais 2, 5. Potencial resultante, V1 menos 27, 10 a quinta, mais V2, 36, 10 a quinta. Menos 27 mais 36, 9. O 10 a quinta é comum. 9, 10 a quinta volts, alternativa B de bola, ok? Por isso que eu já quis fazer essa aula junto, porque vocês estão vendo que não tem novidade nenhuma. São apenas 2, 3 ou mais cargas gerando campo. Ele pede o potencial resultante num determinado ponto. Basta fazer todos os potenciais e somar, sem segredo nenhum, ok? Então, segundo exercício, ou muito parecido com aquele que a gente fez lá atrás. 3 partículas eletrizadas são fixas nas proximidades de um ponto central, como mostra a figura. Então, esse C é o ponto central, tá? 2 delas são positivas e a outra negativa, e elas têm o mesmo valor em módulo, 6 nanocoulombs. Gente, olha aqui, carga Q1, tá? Tá gerando um campo. Aqui nesse ponto C, a carga Q1, ó, está a 1 metro do ponto C. Olha a carga Q2, é negativa. Olha a linha aqui, ó.
ela está a 2 metros do ponto C. E a carga Q3 é positiva, olha a linha aqui, ó. Ela está a 3 metros do ponto C. Ele vai pedir o potencial elétrico resultante no ponto C. Carga Q1 é positiva, todas valem 6, ó. Só que a Q1 é positiva, é mais 6 nanocoulombs, a Q2 é negativa, menos 6, e a Q3, mais 6. Como é que eu calculo o potencial resultante no ponto C? Então, o potencial resultante no ponto C, chamei VC, é a soma dos 3 potenciais. Constante carga Q1 dividido pela distância D1. A distância aqui eu chamei de R, tanto faz, tem vestibular que chama de R a distância, tá? Eu quis mudar para mostrar para vocês que dá na mesma, tá? Isso é uma questão de letra, você pode pôr D, R, tanto faz. K, Q2, R2, mais K, Q3, R3. É só substituir. Como o K, ó, é um termo comum em todos, eu coloquei em evidência. O K é a constante eletrostática do vácuo, 9, 10 a nona, coloquei em evidência. O que sobrou? Q1 sobre R1 mais Q2 sobre R2 mais Q3 sobre R3, que eu coloquei aqui, ó. Q1 positiva, 6 nanocoulombs, 6, 10 a menos 9, e a distância, já vimos na figura, 1 metro. Carga Q2, negativa, menos 6, 10 a menos 9, e a distância, 2. Carga Q3, de novo positiva, 6, 10 a menos 9, e a distância, 3. Vocês estão vendo que o 10 a menos 9, dentro do colchetes, ó, é um termo comum em todos, ó, 10 a menos 9, 10 a menos 9, 10 a menos 9. Eu poderia colocar aqui dentro do colchetes o 10 a menos 9 em evidência. Se eu colocar o 10 a menos 9 em evidência, 10 a menos 9 dentro do colchetes e o 10 a nona aqui, ó, cortou, então já cortei direto o 10 a nona, ó, com o 10 a menos 9. Sobrou 9, aqui sobrou 6 sobre 1, tá aqui, mais com menos, menos, 6 sobre 2, tá aqui, 6 sobre 3, tá aqui. 6 por 1, 6, 6 dividido por 2, 3, 6 dividido por 3, 2. Dentro do parênteses, 6 menos 3, 3, 3 mais 2, 5 vezes 9, 45 volts é o potencial resultante aqui, ó, nesse ponto central C, alternativa D de dado, ok? Mais uma aguinha aqui para mim, que a garganta já está seca, enquanto vocês terminam de copiar. Gente, o número 3, muito fácil. Eu tenho um quadrado, ok? 4 cargas iguais de mesmo módulo nas pontas dos quadrados, ó, tá? Só que a carga Q1 e Q3 são negativas e a Q2 e a Q4 são positivas. Ele pede o potencial resultante no centro do quadrado. Veja bem, vamos calcular o potencial V1 e V3, porque são das duas cargas negativas. Constante do meio vezes o valor da carga, como ela é negativa, menos Q, e a distância da carga até o centro, ó, chamei essa distância daqui até aqui de D. Notem que todas as distâncias são iguais, ó. Da cada carga até o ponto central é a metade da diagonal, né? Todas as distâncias são iguais e valem D. Então, V1 igual a V3, K menos Q sobre D. E V2 e V4 também são iguais. K, só que a carga é positiva e a distância é a mesma. O que é potencial resultante no centro do quadrado? V1 mais V2 mais V3 mais V4. O que acontece quando você fizer V1 mais V2? Ó, V1, K menos Q sobre D mais o V2. KQ sobre D. Isso e isso são iguais, só muda o sinal. Então, corta V1 com V2. Quando você fizer V3 mais V4, a mesma coisa.
corta V3 com V4. Conclusão, o potencial resultante no centro do quadrado é nulo, é zero, alternativa A. Oba, só falta um para terminar a aula, né? Só mais um. Então, o número 4, pessoal. O número 4 também é um exercício de energia potencial, muito parecido com aquele outro que a gente fez, tá? Considere 3 cargas pontiformes positivas iguais a Q, colocadas no vácuo nos vértices ABC de um triângulo equilátero de lado D, conforme figura. A energia potencial elétrica do par de cargas presentes nos vértices A e B é igual a 0,8. Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial do sistema constituído pelas 3 cargas é... Gente, se as 3 cargas são iguais, ó, A nos vértices A, B, C, ó, a distância de A a B é D. As cargas nos pontos A e B são iguais, Q e Q. Se você pegar o par de cargas BC, são as mesmas cargas, mesma distância. Se você pegar o par de cargas CA ou AC, são as mesmas cargas e mesma distância. Então, a energia potencial de um par de cargas é constante, produto entre as cargas Q vezes Q, que dá Q ao quadrado, dividido pela distância. Ele deu que o par de cargas AB... a energia potencial é 0,8 joules. As outras 3, gente, também é tudo 0,8. Então, não tem segredo, é só fazer 0,8 mais 0,8 mais 0,8, ou 3 vezes 0,8, 2,4 joules. Eu coloquei tudo explicadinho aqui para vocês, ó. Mas, na verdade, nem havia necessidade de fazer isso. Lá no vestibular, você olhou, viu que é tudo igual? Ah, se ele deu AB... BC é igual, CA é igual, 3 vezes 0,8, 2,4, matou a charada. Beleza, pessoal? Tchau, até a próxima aula, gente. Bom final de semana, tá?